Quer saber tudo sobre os tipos e as modalidades de licitação conforme a nova lei? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nossa videoaula. E se você chegou aqui porque você está estudando a nova lei de licitação, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e não esquece de comentar ao final se o que eu falei aqui foi útil para você. E neste canal tem uma playlist chamada Direito Administrativo, que tem várias videoaulas curtinhas, objetivas, comentando temas dessa disciplina. Temos também alguns conteúdos sobre a lei antiga, né, a 8666, e agora nós estamos aí com essa sequência de vídeos sobre a lei 14.133 de 2021. Então, pessoal, o autor de referência da nossa aula de hoje, né, aquela obra que eu utilizei para preparar esses conteúdos, é o curso de Direito Administrativo do professor Matheus Carvalho. Vou colocar o link aqui embaixo para caso você queira fazer esse investimento e adquirir a obra do Matheus Carvalho, uma excelente obra voltada para a OAB, voltada para concursos, que vai auxiliar aí nos seus estudos. Então, sem mais delongas, né, a nossa nova lei de licitação, ela prevê aí, né, 5 modalidades de licitação. Então, inicialmente falando sobre modalidades de licitação, nós temos o pregão, temos a concorrência, temos o concurso, temos o leilão e temos o diálogo competitivo. Então, são essas modalidades de licitação na nova lei. Mas você que está aí me assistindo, né, meu aluno, minha aluna, não pode confundir modalidades de licitação com os tipos de licitação. Os tipos de licitação é um tema que está relacionado aos critérios de julgamento que a administração pública vai utilizar para escolher a melhor proposta. Então, o professor Carvalho, ele até fala para nós, né, que os tipos de licitação se vinculam ao critério de julgamento da licitação. É o critério que a administração pública vai utilizar para escolher a melhor proposta. Então, no que diz respeito aos tipos de licitação, nós temos o menor preço, o maior desconto, a melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance e o maior retorno econômico. Então, esses aí, em linhas gerais, são os tipos de licitação. Eu vou falar sobre cada um deles agora. Lembrando, né, que nós estamos utilizando como referência a obra do professor Matheus Carvalho. Então, olha só, para o professor Carvalho, né, quando a gente fala de tipos de licitação, menor preço, ele indica o seguinte: a administração ela é orientada a selecionar a proposta de preço mais baixo entre os competidores. Então, se no edital da licitação sai indicando que aquela licitação vai ser realizada, né, tendo em vista o menor preço, quer dizer que a administração pública vai escolher a proposta mais barata dentre todas aquelas que forem apresentadas. Geralmente, esse tipo é utilizado quando o produto que a administração pública pretende adquirir forem aquelas coisas triviais, né, do dia a dia, sem nenhuma característica especial. No fim das contas, o que a administração quer mesmo é economizar, então tipo de licitação, menor preço. O professor Carvalho ele também nos aponta, né, que a licitação ela pode ser feita tendo em vista um maior desconto. O que é esse critério? Olha só, o professor Matheus Carvalho ele diz que, nesses casos, o julgamento terá como referência o preço global fixado no edital de licitação. E o referido desconto deverá ser estendido aos eventuais termos aditivos. Parece um pouco confuso falando aqui, mas o próprio professor Matheus Carvalho ele dá um exemplo que ajuda. Basicamente, ganha aquela empresa que se comprometer a oferecer para a administração pública o maior desconto sobre os preços que ela já pratica, sobre os preços de tabela. Então aqui, por exemplo, o professor Carvalho ele explica para nós, ele fala o seguinte: utilize-se como exemplo a compra de passagens aéreas, em que a empresa de turismo que oferecer o maior desconto
incidente sobre o valor da passagem operado pela companhia, será a vencedora do certame, ou seja, será a vencedora da licitação. Então, o maior desconto é quando a empresa ela se compromete a dar o maior desconto sobre os preços que ela já pratica para a administração pública, né? E a empresa que consegue ofertar esse maior desconto é a que é escolhida no processo licitatório. Nós ainda temos, né, outros tipos de licitação. Então, a administração pública ela pode selecionar a listante vencedora, né, com base na melhor técnica ou conteúdo artístico. É um tipo de licitação, né, que tem por critério de escolha a qualidade, né, do produto que vai ser adquirido ou do serviço que vai ser prestado. Então, aqui, nesse tipo de licitação, a técnica, né, a melhor técnica ou o melhor conteúdo artístico é que vai ser o critério de escolha, porque aqui a administração pública não está preocupada em economizar, como nos dois tipos de licitação anteriores. Aqui ela está preocupada em escolher um produto ou uma prestação de serviço que tenha a maior qualidade possível, ok? Mas a administração pública também pode realizar a licitação tendo como critério, né, a técnica e o preço. Então, o professor Carvalho ele nos ensina, né, que nas licitações desse tipo, a escolha do vencedor vai ser adequada quando, na avaliação de qualidade da prestação de serviço, refletir na satisfação das necessidades do Estado. Ou seja, vai haver uma ponderação entre qualidade e preço. Então vai ser apreciado tanto a técnica, né, a técnica que foi desenvolvida ali naquele produto, naquele serviço, como também o preço. A administração pública vai considerar os dois critérios. Então, o professor Matheus Carvalho, ele fecha, né, dizendo que, sendo assim, será feita uma análise de preço, bem como de qualidade do bem ou do serviço a ser prestado pelo vencedor. Então, olha os dois critérios. E aí, né, nós temos mais dois tipos de licitação. Temos o maior lance, que é para a licitação, é o tipo de licitação apropriado na modalidade licitatória leilão, né? Então, aquele que ofertar o maior lance no leilão que está sendo promovido pela administração pública é que vai ser o vencedor ou a vencedora do certame. E aí, o maior lance, né, é aquele lance que é igual ou superior ao da avaliação, né, previamente estabelecida pelo poder público. Então, é o tipo de licitação quando a licitação é realizada na modalidade leilão. Quem der o maior lance ganha o processo licitatório. E, por fim, a gente tem o maior retorno econômico, né? É um tipo de licitação também mais complicado de compreender, mas eu vou dar alguns exemplos, né? O professor Matheus Carvalho, ele fala que a licitação, o tipo de licitação maior retorno econômico deve ser utilizado para a celebração de contrato de eficiência, né, entre o particular e a administração pública. E aí, gente, a ideia é que a administração pública ela precisa economizar. E aí, ela chama, né, licitantes, ela chama empresas para promoverem para ela meios dela economizar. E aí, ela retorna para essas empresas, né, para quem for a vencedora, um percentual sobre aquilo que ela conseguir economizar. Então, a remuneração do vencedor da licitação deverá ser fixada, incidirá de forma proporcional à economia obtida na execução do contrato. Então, são apresentadas propostas de economia para a administração pública e ela escolhe a melhor proposta e aí o percentual remuneratório do vencedor vai ser um percentual sobre o que a administração conseguir economizar. Então, por exemplo, a administração pública precisa economizar luz. E aí vai vencer aquele procedimento licitatório, né, a empresa que ofertar a maior possibilidade de economia de luz. Então, a administração pública conseguiu economizar 40% do que ela gastava com luz. Ela vai fixar um percentual sobre essa economia de 40% para ser a remuneração do vencedor dessa licitação, ok? Então, o contrato de eficiência, né, nessa modalidade, nesse tipo de licitação, maior retorno econômico, consiste nisso, né? Vai ser ofertada uma remuneração variável para o vencedor da proposta.
conforme a economia que for gerada. Esse tipo de contrato de eficiência, né, que vai ser tomar como critério maior retorno econômico, é apenas para licitação na modalidade concorrência, ok? Então, esses são os tipos de licitação, os critérios que a administração pública vai utilizar para a escolha do vencedor em uma licitação. Agora, aí sim, a gente vai falar sobre as modalidades de licitação. Lembram delas? O pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Então, a gente passa agora para falar em linhas gerais sobre as modalidades de licitação. Olha só, enquanto o tipo de licitação tem a ver com os critérios que a administração pública vai utilizar para escolher a vencedora, nas modalidades de licitação, nós estamos falando sobre o procedimento, como diria o professor Carvalho, a estrutura procedimental da licitação, o passo a passo que vai ser utilizado na licitação. Então, nós estamos falando aqui, né, do rito, do caminho, do conjunto de etapas que vão ser percorridas para a realização da licitação. Como é que eu sei qual modalidade de licitação vai ser utilizada? Gente, atenção, porque na lei antiga, a modalidade de licitação escolhida tinha a ver com o preço, tinha a ver com o valor da licitação. Na nova lei, esqueçam essa história de valor, porque na nova lei tem a ver com a natureza do objeto que vai ser licitado. Então, é a natureza do objeto que vai definir a modalidade de licitação. A nova lei não considera mais o valor da licitação para definir a modalidade, ok? Então, eu vou falar em linhas gerais sobre as modalidades de licitação e depois eu vou comentar, né, indicar aí o conceito, a previsão legal de cada uma delas, dentro, né, da nova lei 14.133 de 2021. Então, olha só. A concorrência é aquela modalidade de licitação para obras, né, e serviços de engenharia, dentre outros. O pregão é para bens e serviços comuns, né, aqueles triviais do dia a dia. O concurso é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. O leilão é para alienação de bens, quando a administração pública quer vender bens inservíveis ou apreendidos, ok? E o diálogo competitivo, que é uma modalidade nova, é quando a administração pública precisa de uma solução que ela não sabe ao certo em que consiste essa solução e ela chama o particular para dialogar e para apresentar aí, né, possíveis soluções. Então ela precisa adquirir bens ou serviços, mas ela não sabe exatamente o que é o melhor para aquele caso dela. Então ela chama os particulares para dialogar com a administração pública, ok? Pessoal, vamos falar então sobre a concorrência. Antes de falar sobre a concorrência, vale só lembrar, vale só o registro que não existe mais na nova lei de licitação a licitação na modalidade tomada de preços, a licitação na modalidade convite e o regime diferenciado de contratações, o RDC, não existem mais na nova lei essas modalidades. Então agora já sobre a concorrência, o conceito da licitação na modalidade de concorrência está previsto no artigo 6º, inciso 38 da nova lei de licitações. Se você estiver acompanhando pela lei, pode conferir. Então a concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, como eu falei para vocês. E o critério de escolha, né, o critério de julgamento, o tipo de licitação na licitação na modalidade de concorrência pode ser quase todos, né, menos o leilão, menos o maior lance que é só para a modalidade leilão, perdão. Então, na concorrência, a administração pública poderá utilizar o tipo de licitação, o critério do menor preço, da melhor técnica ou conteúdo artístico, da técnica e preço, do maior retorno econômico e também do maior desconto. Então, todos esses tipos de licitação podem ser utilizados na concorrência. E em linhas gerais, para a gente fechar, a concorrência é a modalidade de licitação utilizada para aquisição de bens ou mesmo de serviços especiais,
né, para realização de obras e para serviços de engenharia, tanto comum quanto especiais. Vale lembrar que o próprio artigo 6º, inciso 13 e inciso 14, ele diferencia para nós o que seriam bens e serviços comuns e o que seriam bens e serviços especiais. Então, o artigo 6º, inciso 13, ele fala que bens e serviços comuns são aqueles, né, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos objetivamente no edital, por meio, né, de especificações usuais de mercado. Então, carteiras escolares, veículos, né, tudo isso são bens e serviços comuns, só dando um exemplo. Já os bens e serviços especiais, né, está previsto aí o conceito no artigo 6º, inciso 14. Aliás, o artigo 6º da nova lei de licitação, em seus muitos incisos, ele traz para nós conceitos, né, em geral. Então, os bens e serviços especiais são aqueles que, pela sua alta heterogeneidade, né, ou complexidade, eles não podem ser descritos na forma do inciso 13 do artigo 6º, ou seja, você não consegue definir objetivamente no edital o que você precisa, ok? E aí, para a licitação ser realizada, né, na hora de adquirir ou de contratar bens e serviços especiais, tem que ser feita uma justificativa prévia, né, a indicação do contratante e tal. Então, por exemplo, eu quero contratar uma obra, eu sou administração pública, eu quero contratar uma obra inovadora para solucionar um problema ambiental, né? Seria um bem ou um serviço especial. Eu não consigo definir objetivamente no edital em que consiste essa obra. Diferentemente, se eu preciso adquirir veículo, se eu preciso adquirir carteira escolar, se eu preciso adquirir móveis de escritório, né? Que aí eu já consigo definir objetivamente, ok? Com relação à concorrência, gente, o critério para julgamento, o tipo de licitação pode ser qualquer um, menos o do maior lance, porque o do maior lance é exclusivamente para licitação na modalidade leilão, ok? O rito que vai ser utilizado na licitação da modalidade de concorrência, ele é um rito comum, ok? O mesmo rito que é usado para a concorrência e para o pregão. Depois vocês podem ler mais sobre esse rito no artigo 17 da nova lei de licitação, mas eu já adianto que a gente vai ter uma videoaula aqui no futuro falando sobre este rito, ok? Finalizada a concorrência, a gente vai falar da licitação na modalidade concurso. Pessoal, não confundam a licitação na modalidade concurso com o concurso público, né? Que muitos de vocês almejam para ter um cargo público, né? Para ter um emprego público. Não, a gente não está falando disso aqui. Esse concurso, vamos supor que a administração pública ela quer colocar uma estátua comemorativa do aniversário da cidade na praça principal. E aí ela abre uma licitação na modalidade de concurso para selecionar aí o artista, né, que vai trazer a proposta mais bacana de estátua para poder constar lá, né, para ficar lá na praça principal. Então a cidade está fazendo 100 anos, a prefeitura abre uma licitação na modalidade concurso para escolher aí a melhor obra de arte, o melhor trabalho artístico, né, para ficar ali, né, representando os 100 anos da cidade. Então, o artigo 6º, inciso 39, fala, né, que a licitação na modalidade concurso é a modalidade de licitação para escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico, ok? O critério de julgamento, naturalmente, vai ser o da melhor técnica ou conteúdo artístico. E a administração pública, ela poderá ofertar aí, ela vai ofertar um prêmio ou uma remuneração ao vencedor, ok? É uma modalidade de escolha meio subjetiva? Infelizmente porque por mais que a administração pública, né, ela indique para trabalhar nessa licitação pessoas que entendem de arte, né, o senso artístico, o senso estético varia muito de pessoa para pessoa. Né? Eu, por exemplo, o meu senso de apreciação para arte é só para aquela arte consagrada. Eu não sei apreciar arte contemporânea, sabe? A pessoa pega um cano assim, torce, afunda em um jarro e aquilo é uma obra de arte que representa o ser humano. Esse tipo de arte eu não consigo apreciar, não. Agora, aquela arte
já consagrada, né? Tipo Van Gogh, Monet, essa aí eu consigo apreciar. Mas eu não tô dizendo que o cano torcido não é arte, viu, pessoal? Eu só tô dizendo que é muito subjetivo esse juízo de valoração, né? De qual que é a proposta artística mais adequada, mas é uma modalidade de licitação, né? O concurso, a administração pública vai escolher conforme a melhor técnica, né? Ou melhor conteúdo artístico. E aí ela vai ter um rito procedimental especial, né, que naturalmente vai ser definido no edital, ok? Licitação na modalidade leilão. Tá no artigo 6º, inciso 40, ok? A licitação na modalidade leilão vai ser utilizada para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, né, pela administração pública, a quem oferecer o melhor lance. Então, a administração pública, ela vende aqueles bens imóveis ou móveis que não servem mais para ela, ok? Ou que foram apreendidos, né, do particular que estava exercendo atividade ilícita por meio da licitação na modalidade leilão, ok? Essa modalidade talvez tenha sido uma das que mais sofreram alterações, né, com base na lei antiga. Hoje, ela serve para alienação de qualquer bens públicos, seja quaisquer bens públicos, a concordância, né? Sejam bens móveis ou bens imóveis. O critério de julgamento vai ser sempre o maior lance, então a administração pública, digamos assim, vende para quem dá mais, e o rito, né, procedimental vai ser um rito especial, ok? Já caminhando aí, né, para nossa reta final, temos mais poucos tópicos para serem abordados. A licitação na modalidade pregão está no artigo 6º, inciso 41, é aquela modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, gente. Então, aquele trivial, né, aquele do dia a dia. E o objetivo da administração pública, quando ela realiza um pregão, é economizar, é pagar barato. Então, ela pode utilizar 2 diferentes critérios de julgamento, né? O critério do menor preço ou do maior desconto, ok? Então, vocês vão sempre pensar no pregão como a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, né? Do dia a dia, que podem ser definidos objetivamente no edital. Critérios de julgamento, menor preço e maior desconto, e o rito procedimental é o comum, aquele lá do artigo 17, que é o mesmo da concorrência, do qual eu ainda vou falar aqui no futuro, ok? O diálogo competitivo, e aí sim, é uma modalidade de licitação nova, né? O professor Matheus Carvalho, ele até dá um exemplo bacana aqui para a gente poder entender, mas antes, vocês podem conferir no artigo 6º, inciso 42, em que a lei de licitação, a lei 14.133 de 2021, ela conceitua para nós o diálogo competitivo. Então ela vai dizer o seguinte: o diálogo competitivo é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública ela realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, né, utilizando naturalmente critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, né, devendo os licitantes apresentar uma proposta final após o encerramento do diálogo. Então, o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação que foi importada, né, para o direito brasileiro do direito estrangeiro, né, veio importada lá da União Europeia, conforme o professor Matheus Carvalho nos aponta, e é usada, né, para contratação de obras e serviços com licitantes previamente cadastrados. Basicamente, é quando a administração pública ela precisa de uma solução, ela precisa de uma alternativa que ela ainda não tem domínio, ela não sabe definir exatamente o que ela precisa. E segue, né, um rito procedimental especial. Então, o professor Carvalho, ele dá um exemplo de situação em que a administração pública utiliza o diálogo competitivo. Só peço mais uma vez para você dar um like aqui embaixo, né, fazer a sua inscrição,
comentar se você está gostando dessa videoaula revisional e clica aqui embaixo para você conferir também o autor de referência. Você me ajuda muito quando você faz tudo isso, né? Afinal de contas, eu gravo essa videoaula com todo carinho para você, então a sua contraprestação, né, é deixando o like, fazendo a sua inscrição. Então, diálogo competitivo, exemplo do professor Matheus Carvalho. Ele falou o seguinte: suponha que um ente público precisa resolver um problema de abastecimento de água em um pequeno município do interior em que não há fornecimento de água encanada pela concessionária. Cabe, nesse caso, a realização do diálogo, né, com as empresas particulares, como forma de definir qual a forma mais idônea de garantir o referido abastecimento. Então, assim, o particular chega mais, eu estou com esse problema aqui de abastecimento de água e eu não sei como que eu vou resolver. Como que vocês, empresas do ramo, quais soluções que vocês propõem? Seria tipo isso. Neste caso, juntamente com o particular, se decidirá se será feito, por exemplo, a construção de cisterna, a construção de um poço artesiano, né, o desvio de do curso de algum rio da região, etc. Então, a ideia é a administração pública selecionar aquele particular que tem a maior expertise, que consegue oferecer uma solução mais adequada para o problema dela. Por isso que é diálogo competitivo, né? Porque as empresas e a administração pública vão dialogar, cada um fazendo uma proposta. Pessoal, o objetivo aqui não é esgotar o tema, é fazer um panorama geral para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e até mais!